Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou a Belinha, nutricionista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho das dificuldades da nutricionista dentro de um serviço de alimentação. Roda a vinheta! Eu acho que muita gente que começa a trabalhar nessa área, muita nutricionista técnica e até o pessoal fazendo estágio, tem muito medo. E eu digo porque eu tinha muito medo. Primeiro porque é uma situação nova, emprego novo, pessoas novas, eu acho que isso já é natural em qualquer área da vida. Mas a gente fica com muito medo de falar alguma besteira, fazer alguma besteira. E eu sempre tenho uma conversa com todos os meus estagiários. Sempre que eu faço uma entrevista, eu sempre falo as mesmas coisas, porque eu acho que é muito importante a gente, pelo menos na minha consultoria, todos usarmos o mesmo padrão. Por exemplo, a gente segue a portaria 2619, como nós estamos conversando em outros vídeos. Mais para baixo você pode ver, vai ter alguns vídeos falando um pouco sobre a portaria 2619, a CVS 5, a RDC 216, e a gente segue essas legislações. Dentro delas tem a parte, por exemplo, de higiene pessoal, onde a gente fala sobre a higiene do funcionário. Ele tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Isso são os termos que eu uso nas minhas reuniões com os funcionários. Passar desodorante, tá sempre limpinho, os meninos de barba feita, as meninas com uma maquiagem leve, unhas sempre cortadinhas, limpas, sem esmalte, não pode nenhum tipo de adorno. A gente vai tocar muito nesse assunto ainda no canal, mas eu sempre levo para que os meus funcionários, os meus estagiários, as minhas nutricionistas sigam esse mesmo padrão. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou cobrar um funcionário que está usando um brinco, só que eu estou usando um brinco. Aí o funcionário vai falar, mas por que você pode e eu não posso? Eu posso responder que eu não manipulo alimento, porém eu estou entrando na área com um adorno, isso não está certo. Então, assim, sempre nós temos que ser espelhos. Então, dentro de um restaurante, a gente precisa mostrar o certo e fazer o certo. A gente proíbe de uso de celular. Só que a estagiária, a nutricionista tá lá, sempre com o celular na mão. A gente está demonstrando a forma errada para o funcionário trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é que a gente tire o medo e que a gente seja exemplo. Então, a gente tem que pensar o quê? Nós sempre estamos sendo observados. Eu estava esses dias em um cliente e um senhor foi fazer um treinamento de manipulação de produtos de higiene. Ele vendia alguns produtos e ele foi fazer a demonstração de lavar a mão, passar o álcool gel, explicar o que era cada coisa. Ele deu todo o treinamento, ótimo. E depois disso, eu estava no balcão tomando um café e esse senhor estava no balcão atrás junto com os funcionários. E esse senhor espirrou, mas ele deu aquele espirro, sabe aquele espirro que todo mundo olha? Aí eu abaixei a cabeça porque eu fiquei sem graça e eu não sabia o que fazer, ele estava do lado de dentro do balcão. Aí o funcionário que estava na minha frente olhou para mim e falou assim, nossa, ele dá um treinamento de higiene e dá um espirro desse. Eu não sabia nem o que falar, mas foi um exemplo para mim muito prático de que nós sempre estamos sendo observados. Então a gente sempre tem que andar na mesma linha, sempre ser exemplos. Por exemplo, sempre reforçando para os funcionários, uniforme limpo, uniforme bem passadinho, sempre estando bem apresentável. Aí chega a estagiária pro estágio com o jaleco todo amarrotado.
aí a gente fica numa situação muito difícil. Então, vai começar o seu estágio, conseguiu um emprego dentro de um restaurante, dentro de uma padaria, primeira coisa, tira o medo. Segunda coisa, lembra que você é o exemplo, sempre, você sempre é o exemplo. Terceiro ponto que eu uso como padrão para mim, respeito. A gente sempre tem que ter o maior respeito com todos os funcionários, seja da limpeza, seja o chefe, seja o aprendiz, seja o dono, seja o gerente, a gente sempre tem que ter respeito, porque a gente precisa mostrar para eles que a gente está ali também para ser respeitado. Infelizmente, eu já ouvi muito isso. Para mim, não, mas eu já ouvi muitos comentários para alguns funcionários meus. Eu tenho 30 anos de padaria, essa estagiária tem 18 anos e ela acha que eu ia mandar em mim? Então a gente precisa conquistar esse respeito, porque a gente está entrando num mundo que é um pouco mais complexo para a gente trabalhar. A gente precisa conquistar o respeito para assim ser respeitado. Eu gosto muito de criar vínculo com os funcionários. Eu gosto de conversar, eu gosto de saber se está bem, se está tudo bem em casa, se não está tudo bem em casa. Só que de uma forma com que eles entendam a minha postura de profissional e a minha postura da Belinha. Esse é um ponto também muito importante. E a gente precisa sempre estar ligado nisso. São pontos importantes. Perder o medo, respeitar o próximo, ser o exemplo, que isso é muito importante, para que a gente consiga ter um bom trabalho. Depois de todos esses exemplos, eu vou para o teórico. Saber a portaria, saber o que tudo que você puder saber da área. Saber fazer uma ficha técnica, saber tirar dúvidas sobre descongelamento, saber tirar dúvidas sobre o recebimento. Se você não sabe de alguma coisa, fala, eu vou ler na nossa legislação, eu vou ver o que está acontecendo, mas você precisa saber o que falar. Porque muitas vezes, meu telefone toca e fala, Belinha, eu queria mudar a validade X para Y, posso? Eu não posso ficar balbuciando, pensando. Eu tenho que falar, não, pode, faça isso, 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 não, faça aquilo, isso, isso. Você colocou tal ingrediente, isso é um conservante, isso não é um conservante, qual a temperatura que a gente vai usar? Então a gente precisa, depois de perder o medo, respeitar o próximo, ser o exemplo, a gente precisa ter autoridade no que a gente fala. Porque muitas vezes, dentro de um restaurante, de uma padaria, você vai ouvir essa frase, eu trabalho assim há 30 anos. E você vai ter que conversar, você vai ter que explicar o porquê. Em 30 anos, talvez a pessoa tenha feito errado. E tem que fazer com que ela entenda os motivos pelos quais você está dizendo que isso é certo. Não é simplesmente mandar, chegar e falar assim, é isso, isso. Não, porque no outro dia ele não vai fazer. Então essas são algumas diquinhas básicas que eu sempre dou em todas as minhas entrevistas, que eu sempre converso antes de qualquer funcionário começar a trabalhar comigo. Eu preciso passar toda essa parte. Eu achei importante poder passar isso para outras pessoas. Espero poder ajudar. Caso você tenha algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, comente aqui embaixo. Dá um joinha se você gostou, porque ajuda muito pra gente entender se tá legal, se não tá legal, o que tem que melhorar, porque é difícil entrar nesse mundo digital quando a gente trabalha muito na prática. Mas ao mesmo tempo é muito legal poder levar isso para muita gente. Então, curte aí, comenta, compartilha, passa para as pessoas. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer esse plano crescer, vamos fazer esse canal crescer e tamo aí junto, tá bom?